Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem delicado, mas super importante. Aquela linha, às vezes quase invisível, que separa o amor da dependência afetiva. É uma questão que mexe com muita gente e faz a gente pensar sobre a natureza dos nossos sentimentos mais fortes. Vamos começar com a pergunta que não quer calar. Toda essa intensidade que a gente sente num relacionamento, será que é amor de verdade? Ou será que é alguma outra coisa disfarçada? É uma dúvida que surge quando a relação parece tomar conta de tudo, né? Quem nunca passou por uma situação parecida, não é mesmo? Essa ansiedade, essa mania de ficar fazendo uma espécie de contabilidade do afeto, é um exemplo perfeito do dia a dia. E é um ótimo ponto de partida para a gente explorar essa fronteira tão sutil entre amar alguém e, na verdade, precisar de alguém para se sentir bem. Então, vamos para a nossa primeira parte. A verdade é que é muito fácil confundir um amor profundo com uma dependência que não faz bem. A ideia aqui é justamente ajudar a gente a clarear um pouco essa confusão. Bom, a definição técnica já dá uma boa pista. A dependência afetiva é vista como essa necessidade gigante de cuidado que vem junto com o medo absurdo de abandono. Mas o psicólogo Marcos Lacerda traduz isso de um jeito genial. Ele diz que o problema não é a gente precisar de amor para viver, porque afinal todo mundo precisa. O problema é acreditar que não se sobrevive sem aquele amor, de aquela pessoa específica. E quando a gente coloca lado a lado assim, a diferença fica gritante, né? De um lado a gente vê parceria, crescimento, duas pessoas inteiras. Do outro, essa ideia de orbital, medo e aquela sensação de que a relação só existe se a gente fizer uma força danada. É a diferença entre querer e precisar. E essa citação, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A pessoa dependente acaba perdendo o próprio centro de gravidade. A vida, as escolhas, a felicidade, tudo começa a girar em torno do outro. Ou, pior ainda, em torno da fantasia que se criou sobre o outro. Ok, mas por que isso acontece? De onde é que vem essa necessidade tão grande? Agora a gente vai tentar entender um pouco as origens mais profundas desses padrões de dependência. A psicanálise tem um conceito interessante para isso, que é o tal do buraco afetivo. Sabe aquela sensação de que falta alguma coisa? É uma busca por se sentir completo, que no fundo todo mundo tem um pouquinho. A ideia vem lá do comecinho da nossa vida. Pensa só, no útero a gente vivia num estado de união total, né? Não faltava nada. O nascimento, então, é a nossa primeira grande separação e é aí que esse vazio se instala. A vida, de certa forma, vira uma busca por reencontrar essa sensação. O problema é quando a gente coloca em outra pessoa a missão impossível de preencher esse nosso vazio. E claro, não dá pra gente esquecer do fator social. A sociedade muitas vezes empurra a gente, e principalmente as mulheres, para aquela ideia de que ter um parceiro é o que valida o nosso valor. Isso acaba criando uma ansiedade enorme para resolver a vida amorosa e alimenta essa dependência. Certo. Agora que a gente já entendeu um pouco da onde isso pode vir, vamos para a parte mais prática? Como é que a gente pode identificar esses padrões no nosso dia a dia? A ideia aqui é só uma autoobservação, sem crítica, sem julgamento, ok? A lista é grande, né? Mas percebe como vários pontos giram em torno do medo e da dificuldade de ficar só? Medo de tomar decisão, medo de discordar, pavor de ser abandonado. E essa metáfora do controle remoto é poderosa. É como se a gente entregasse o controle da nossa felicidade na mão do outro e ficasse torcendo para a pessoa apertar os botões certos para a gente se sentir bem. Beleza, identificamos o problema, entendemos as raízes e agora? A boa notícia é que tem um caminho para sair disso. Vamos ver como dá para retomar o nosso centro e começar a construir uma maior autonomia emocional. E a virada de chave, o ponto mais importante, é esse aqui. A solução não é achar a pessoa certa, é a gente se achar. O foco muda de fora para dentro. A falta que dói não é a falta do outro, mas a falta da gente na nossa própria vida. O primeiro passo é o desapego. E calma, desapegar não significa se tornar uma pessoa fria ou indiferente. É o contrário. É sobre se libertar do que faz mal, do que nos prende e suga a nossa energia. É um ato de autocuidado, de liberação mesmo. O segundo conceito é igualmente libertador. A coragem de não agradar. Sabe, é parar de tentar caber no que os outros esperam da gente e, finalmente, começar a viver de acordo com o que a gente acredita. É uma grande declaração de autoafirmação. E a partir daí, a gente pode pensar em 4 passos práticos. Primeiro, assumir a responsa pelos nossos sentimentos. Segundo, construir um valor próprio que não dependa da aprovação de ninguém. Terceiro,
Entender que sofrer faz parte e que a gente dá conta de passar por isso. E por último, um passo crucial, parar de se relacionar com uma fantasia e começar a ver a pessoa real na nossa frente, com defeitos e tudo. Depois de fazer todo esse trabalho interno, a gente consegue até pensar nos relacionamentos de um jeito totalmente novo, muito mais saudável e, quer saber, muito mais real. Olha que legal essa mudança de perspectiva. O modelo antigo é sobre consertar alguma coisa, encontrar alguém para tapar o buraco. Já o novo modelo vê a relação como uma jornada. Adoro essa imagem das duas pedras pontudas que, de tanto se encontrarem, vão se lapidando, se tornando mais lisas juntas, mas sem nunca perder a própria essência. E para fechar, essa ideia do Marcos Lacerda é transformadora. Um relacionamento saudável não apaga quem a gente é. Existe o eu, com o meu mundo particular, existe você, com o seu, e existe o nós, que é essa terceira coisa, um espaço que a gente constrói junto no meio do caminho. Então, para a gente refletir, fica essa a provocação final. E se, em vez de procurar alguém que nos complete, a gente focasse em se tornar uma pessoa completa para poder compartilhar essa inteireza com alguém? A questão deixa de ser sobre preencher um vazio e passa a ser sobre compartilhar uma abundância. A mudança é total, né?